Olá, tudo bem? Você está no Pense Matemática, eu sou Orestes e a gente quer te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar as novidades nas nossas redes sociais, fique junto, venha com a gente tem um monte de coisa para falar. Hoje a gente vai começar te falando a respeito de um método que é o método de Laplace. Bom, para entender a relação de Laplace, a gente deve começar pensando numa ideia que se chama menor complementar, ok? Eu quero começar te falando a respeito de menor complementar. Perceba, eu vou representar o menor complementar através de letra D maiúscula e J, mas fique atento, você poderia representar ele por M, por H, sei lá, a letra que você bem entendesse, assim como qualquer vestibular normalmente representa pela letra que bem entender lá. Nesse caso eu estou representando por D e J, né? É o menor complementar da linha I, coluna J. Considere uma matriz A e que nessa matriz A nós temos os elementos 3, 1, 2, 0, 4 e 5, menos 1, 6 e 3. Tá ok? Essa é uma matriz A de ordem 3 por 3. E aí eu vou te dizer o seguinte, todo menor complementar é um determinante, mas menor complementar não é o determinante da matriz em questão. Ele é parte de um processo que a gente vai construir aqui. Dá uma olhada, eu posso te perguntar, por exemplo, quem é o menor complementar da primeira linha, primeira coluna? Bom, você tem que entender o seguinte, quando eu falo do menor complementar da primeira linha, primeira coluna, significa que eu devo tirar fora a primeira linha da matriz e a primeira coluna da matriz. E o que sobrar, a gente faz o determinante. Ou seja, veja comigo, se eu tiro fora a primeira linha e tiro fora a primeira coluna, o que sobra para mim é 4, 6, 5 e 3. E isso é um determinante, certo? Dá uma olhada, tira fora a primeira linha, tira fora a primeira coluna, e aí a gente vai fazer o determinante chamado de menor complementar da primeira linha, primeira coluna. Mais uma coisa, eu estou te mostrando isso numa matriz de ordem 3 por 3 para que a nossa ideia seja mais breve, mas isso funciona em qualquer ordem de matriz. É claro que se a matriz fosse uma 4 por 4, o menor complementar de uma 4 por 4 seria o quê? Uma 3 por 3, certo? Um determinante de ordem 3 por 3. Nesse caso, vamos lá, acompanha comigo, 4 vezes 3 dá 12, diagonal principal mantém o sinal. 6 vezes 5 dá 30, diagonal secundária troca o sinal. Então, 12 menos 30 nos dá menos 18, certo? 12 menos 30 nos dá menos 18. Legal. Professor, quer dizer então que eu poderia calcular o menor complementar da segunda linha, terceira coluna? Eu deveria tirar fora a segunda linha, tirar fora a terceira coluna, e ia sobrar, olha só, 13, 0, 2 e 5. Vamos repetir? Menor complementar da segunda linha, terceira coluna. Tira fora a segunda linha, tira fora a terceira coluna, ok? Ou seja, 3 vezes 5, 15, 0 vezes 2, 0, isso vai nos dar 15. Professor, e eu posso fazer isso para todas as posições? Pode fazer isso para qualquer posição da matriz que a gente tem aqui. Significa basicamente que numa matriz de ordem 3 por 3 eu tenho 9 elementos. Então eu conseguiria calcular 9 menores complementares, certo? Sabendo disso, se a gente entende menor complementar, eu quero te falar a respeito de uma coisa chamada cofator, ok? Quero te falar a respeito de uma coisa chamada cofator. E eu vou representar da seguinte maneira. Eu vou te dizer que eu tenho cofator de uma linha I, coluna J, certo? Cofator de uma linha I, coluna J. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, o cofator de uma linha I, coluna J, é sempre igual a menos 1 elevado a I mais J, que multiplica o menor complementar da linha IJ. Dá uma olhada, cofator de uma linha IJ é sempre igual a menos 1 elevado a I mais J, que multiplica o menor complementar da linha IJ. Se a gente considera isso, eu vou usar a matriz aqui do lado como meu padrão de referência. O que é que vai acontecer? Eu vou te dizer que eu quero, para começar, o cofator da primeira linha, primeira coluna. Professor, se a gente vai calcular o cofator da primeira linha, primeira coluna, ele vai ser menos 1
elevado a 1 mais 1, ó, que multiplica menor complementar da primeira linha, primeira coluna. Ou seja, cofator da primeira linha, primeira coluna é menos 1 elevado a 2 que multiplica, a gente já deixou calculado aqui, ó, já deixamos ele calculado, que multiplica menos 18. Ou seja, cofator da primeira linha, primeira coluna é menos 1 elevado ao quadrado nos dá 1, vezes menos 18, isso vai nos dar menos 18. Tá lá. Esse é o cofator da primeira linha, primeira coluna. Você vai me dizer, professor, eu poderia calcular o cofator da terceira linha, primeira coluna? Era possível? Claro. Você vai pegar e vai pôr lá, ó, menos 1 elevado a 3 mais 1, que multiplica, veja, menor complementar da terceira linha, primeira coluna. Eu não calculei ele ainda aqui, então vamos calcular. Menor complementar da terceira linha, primeira coluna. Tira fora a terceira linha, tira fora a primeira coluna, o que sobra para nós é 0, menos 1, 4 e 6. Logo, cofator da terceira linha, primeira coluna é menos 1 elevado à quarta potência, que multiplica 0 vezes 6, 0. Menos 1 vezes 4 dá menos 4, vem para cá mais 4. Consequentemente, cofator da terceira linha, primeira coluna é menos 1 elevado à quarta, 1 positivo, vezes 4 vai nos dar o quê? 4. Tá lá. Você pode calcular qualquer um dos cofatores, ou melhor, pode calcular cofator para qualquer uma das posições que a gente tem aqui. Professor, menor complementar e cofator são os elementos, são as ferramentas para que a gente consiga o quê? Calcular um determinante utilizando a regra de Laplace, certo? Calcular um determinante utilizando a regra de Laplace. Bom, menor complementar, escolhe uma posição qualquer, tira fora a linha, coluna e faz determinante do que sobra. Cofator, menos 1 elevado a I mais J, que multiplica o menor complementar da linha IJ correspondente, que é o que você viu aqui atrás. Eu calculei o da primeira linha, primeira coluna, e calculei também o da terceira linha, primeira coluna. Agora, eu quero te mostrar como é que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 4x4. Para isso, deixa eu apagar o que a gente tem aqui e a gente já continua. Ok, apagamos tudo aqui, eu quero que você dê uma olhada no seguinte. Como é que eu vou calcular o determinante de uma matriz A qualquer? Dá uma olhada comigo. Eu vou te dizer que ela tem 1, 3, 0 e 2. Que ela tem 0, 4, 1 e menos 1. Que ela tem 1, 3, 5 e 0. Que ela tem 0, 0, 2 e 0. Tá lá. Essa é a minha matriz, é uma matriz de ordem o quê? Uma matriz de ordem, deixa só eu trocar uma coisa aqui, deixa eu colocar aqui para nós, ó, número 1. Bom, o que vai acontecer? Quando a gente olha para essa matriz, ela é uma matriz de ordem 4x4, eu não posso usar a mesma regra que eu tinha para uma matriz de ordem 3x3, então a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa, a regra de Laplace diz que eu devo começar escolhendo uma linha ou uma coluna dessa matriz. Professor, eu poderia escolher a segunda linha? Sim, poderia escolher a segunda linha, sem problema nenhum. Professor, eu poderia escolher a primeira coluna ou a terceira coluna? Pode. Normalmente, exercícios de matrizes, quando a gente fala de uma propriedade onde não há distinção entre a escolha de linha ou escolha de coluna, a gente pode usar a expressão que eu quero uma fila, né? Você deveria escolher uma fila. Escolher uma fila é porque pode ser uma linha ou pode ser uma coluna. Não há nenhuma obrigação quando se escolhe essa linha ou coluna da matriz, mas eu vou começar te dando uma dica. Sempre que possível, escolha a linha ou a coluna com a maior quantidade de zeros. Dá uma olhada. Vamos escolher a linha ou a coluna com a maior quantidade de zeros. Você vai me dizer, professor, a primeira linha tem 2 zeros. É verdade. A primeira coluna tem 1 zero. A terceira coluna tem 2 zeros. A quarta linha tem 2 zeros. Bom, então a nossa regra aqui vão ser 2 zeros. Como eu posso escolher qualquer uma, eu vou te dizer que eu quero a quarta coluna, certo? Professor, eu tô aqui em casa, eu queria escolher uma outra linha, uma outra coluna. Posso? Pode, sem problema nenhum. No final das contas, a gente vai chegar ao mesmo resultado. Maravilha. Escolhemos a linha ou coluna. O que é que diz Laplace? Laplace diz o seguinte: escolha uma linha ou coluna e
multiplique os elementos da linha escolhida ou coluna escolhida, no nosso caso coluna, pelos seus respectivos cofatores. Professor, significa dizer então que o determinante desta matriz A, seria, vamos lá, 0, que multiplica cofator da primeira linha, quarta coluna, mais 1, que multiplica cofator da segunda linha, quarta coluna, mais 2, que multiplica cofator da terceira linha, quarta coluna, mais 0, que multiplica cofator da quarta linha, quarta coluna. Veja comigo, por que a gente escolhe a linha ou a coluna com a maior quantidade de zeros? Pelo seguinte, 0 vezes qualquer coisa vai eliminar isso aqui, ó. Então a gente já matou uma parte do nosso trabalho com aqueles zeros que estão aqui. Eu vou te dizer agora o seguinte, determinante dessa matriz é igual, olha comigo, 1 vezes cofator da segunda linha, quarta coluna. Vou colocar aqui, ó, 1 que multiplica. Cofator da segunda linha, quarta coluna é menos 1 elevado a 2 mais 4, que multiplica, cuidado agora, menor complementar da segunda linha, quarta coluna. Vamos tirar fora a segunda linha, vamos tirar fora a quarta coluna, o que sobra para nós é 1, 0 e 1, 0, 1 e 5, 0, 1 e 5, 2 menos 1 e 0. Então, 2 menos 1 e 0. Isso que você está vendo aqui representa... Deixa eu até trocar uma cor aqui, ó. Isso que você está vendo aqui representa 1 vezes cofator da segunda linha, quarta coluna, certo? 1 vezes cofator da segunda linha, quarta coluna. Agora, tudo isso mais 2 vezes cofator da terceira linha, quarta coluna, que vai ser menos 1 elevado a 3 mais 4, que multiplica o menor complementar da terceira linha, quarta coluna. Tiramos fora a terceira linha, tiramos fora a quarta coluna, a gente fica com 1, 0 e 1, 3, 4 e 3, 2 menos 1 e 0, ok? 2 menos 1 e 0, dá uma olhada. 2 vezes o cofator, vamos puxar ele para cá, ó. 2 vezes o cofator da terceira linha, quarta coluna, colocado lá. A gente precisa resolver essa situação, então eu vou te dizer que o determinante da nossa matriz A é 1 vezes qualquer coisa, 1 é elemento neutro, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, esse 1 aqui eu não vou nem representar. Eu fico com menos 1 elevado à sexta potência, que multiplica, acompanha comigo, determinante. 1 vezes 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1 vezes 1, 0. 2 vezes 0 vezes 5, 0. Ok? Na sequência, diagonal secundária. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Vem pra cá, menos 2. Em seguida, 5 vezes menos 1 vezes 1 vai nos dar menos 5. Como é diagonal secundária, vem pra cá, 5 positivo. E 0 vezes 0 vezes 0, a gente elimina. Lembra da nossa aula anterior? A gente falou lá que quando a gente vai calcular determinantes, não vale a pena você ficar repetindo linhas ou colunas. Se você fosse repetir linhas ou colunas aqui, o processo ficaria consideravelmente mais extenso. Pois bem, se nós sabemos disso, eu ainda tenho mais 2 que multiplica. Menos 1 elevado a 3 mais 4 nos dá menos 1, menos 1 elevado à sétima potência, que multiplica, vamos lá, determinante. Olha só, 1 vezes 4 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1 vezes 1 nos dá menos 3. 2 vezes 0 vezes 3, 0. Diagonais principais. Secundária. 1 vezes 4 vezes 2 nos dá 8. Vem pra cá, menos 8. 3 vezes menos 1 vezes 1 nos dá menos 3. Vem pra cá, mais 3. 0 vezes 0 vezes 3 nos dá 0. Ou seja, nós temos aqui o determinante da nossa matriz igual. Menos 1 elevado à sexta potência, professor. Menos 1 elevado à sexta dá 1. 1 vezes qualquer coisa. Menos 2 mais 5 nos dá 3. Tudo isso mais menos 1 elevado à sétima
dá menos 1. Vezes 2 vai nos dar menos 2, que multiplica, dá uma olhada, menos 3 com mais 3 dá 0, menos 8. Ou seja, determinante desta matriz A é 3, menos com menos vai nos dar mais, 2 vezes 8, 16. Consequentemente, o determinante da nossa matriz vale quanto? 19. Veja, é uma matriz de ordem 4×4 e a gente está calculando o determinante dela através do quê? Através da regra de Laplace, ok? Através da regra de Laplace. Você precisa saber menor complementar, precisa saber cofator, para que depois a gente consiga construir o quê? Laplace. Vamos definir? Escolhe-se uma linha ou coluna e multiplica-se os elementos dessa linha ou coluna pelos seus respectivos cofatores. De preferência, a gente pega a linha ou a coluna que tenham a maior quantidade de zeros. Com isso, a gente já começa, olha lá, ó, eliminando parte do nosso processo. Legal? Ok? Bom, é assim então que se calcula um determinante de uma matriz de ordem 4×4. E aí você vai dizer, professor, mas espera aí. E se a matriz fosse uma matriz 5×5, como eu faria para calcular o determinante? Você pode usar Laplace também, só que o processo vai se tornar um pouco mais extenso. E a gente tem ainda uma outra ideia que é a nossa próxima aula, que é a regra de Chiot, ok? A gente continua então nas nossas próximas aulas. Inscreva-se aqui no canal, acompanhe sempre nossas novidades, ok? Deixe aqui recados, deixe comentários, conte aí o que você não entendeu, o que você precisa aprender, ok? A gente sempre lê todos os seus comentários, legal? Grande abraço, até mais!